Olá, bora mergulhar na incrível arquitetura interna do nosso corpo? Hoje, a gente vai pensar no esqueleto não como uma estrutura parada, mas como o chassi dinâmico que possibilita cada um dos nossos movimentos. Pois é, parece uma pergunta boba, né? Mas a resposta? A resposta é muito mais complexa e fascinante do que a maioria de nós imagina. É muito mais mesmo. Estamos prestes a descobrir que o esqueleto é tipo uma fábrica, um cofre e um sistema de engenharia super sofisticado, tudo ao mesmo tempo. Então, para começar, vamos entender o porquê de tudo isso. Quais são as missões essenciais do sistema esquelético que vão, olha, muito além de só manter a gente em pé? Olha só que interessante. Além do óbvio, né, que é dar suporte e proteger os órgãos, tipo o crânio guardando nosso cérebro, o esqueleto é também uma fábrica super movimentada de células sanguíneas. E não para por aí. É um verdadeiro banco de minerais vitais, como o cálcio. E claro, serve como um sistema de alavancas que os músculos usam para a gente conseguir se mexer. Ok, se o esqueleto é esse sistema de engenharia todo, então cada osso é como se fosse uma ferramenta especializada. O formato de cada um não é por acaso, não. Ele foi perfeitamente desenhado para o trabalho que tem que fazer. E essa tabela aqui mostra exatamente isso, essa especialização em ação. Pensa só, os ossos longos, como o fêmur, são as grandes alavancas que nos dão impulso. Já lá no punho, os ossos curtinhos formam um bloco compacto para absorver impacto. Os ossos planos, como a escápula, são verdadeiros escudos, sabe? E ainda servem de âncora para os músculos. As vértebras? Essas são um show de design complexo, fazem de tudo um pouco. E por último, os sesamoides, tipo a patela no joelho, que funcionam como se fossem roldanas para otimizar a força do músculo. É uma harmonia perfeita entre a forma e a função. Beleza, a gente já viu as peças, mas como é que elas se conectam para criar movimento? A resposta está nas articulações, as dobradiças super engenhosas do nosso corpo. Acontece que nem toda articulação é igual. Existe uma progressão bem clara. Temos as fibrosas, como as do crânio, que são basicamente imóveis. Depois vem as cartilaginosas, que nem os discos entre as vértebras, que permitem um movimento mais limitado. E, finalmente, as estrelas do jogo, as articulações sinoviais. São elas que nos dão toda aquela liberdade de movimento que temos nos ombros, nos joelhos, no quadril. E qual é o segredo para esse movimento todo ser tão suave? É o líquido sinovial. Pensa nele como se fosse o óleo de motor mais avançado do mundo. Ele lubrifica, nutre a cartilagem e ainda absorve o impacto. É uma solução de engenharia biológica, nossa, simplesmente genial. Bom, agora que a gente já entendeu as peças do quebra-cabeça, os ossos e as articulações, vamos aprender a falar a língua do movimento. Como é que a gente descreve as ações que essas estruturas todas conseguem fazer? Vamos começar com o par mais básico de todos, flexão e extensão. Flexão é quando a gente diminui o ângulo de uma articulação. Pensa em dobrar o cotovelo. E a extensão é exatamente o contrário, aumentar esse ângulo, ou seja, esticar o braço. Simples, né? O próximo par é a abdução e a adução. A abdução é o movimento de afastar um braço ou uma perna da linha central do corpo. E a adução é o movimento de trazer de volta. Uma diquinha para não esquecer. Pensa que a adução vem de adicionar, de trazer o membro de volta para o corpo. E para fechar, temos a rotação, que é simplesmente girar em um eixo, como quando a gente faz não com a cabeça. E a circundução, que é um movimento composto super legal que vemos no ombro, por exemplo. Ele combina todos os outros movimentos para criar um círculo completo. Mas, afinal, por que tudo isso importa? Bom, como a citação aí destaca, entender essa mecânica é fundamental. A saúde de cada osso, de cada articulação, define diretamente a nossa capacidade de movimento, desde uma caminhada simples até a performance de um atleta de elite. E quando esse sistema falha, as consequências são bem sérias. Uma lesão na cartilagem, uma ruptura de ligamento, tudo isso pode limitar drasticamente a função e serve como um lembrete bem duro da importância de cuidar bem da nossa arquitetura corporal. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O esqueleto não é uma estrutura parada, morta, é um tecido vivo que está o tempo todo se reconstruindo. Com tudo isso que a gente conversou, a pergunta que fica é: como podemos cuidar desse nosso chassi para garantir que as dobradiças continuem fortes e bem lubrificadas pela vida inteira?